Você gosta de pimenta? Usa sempre nas refeições ou evita por medo de fazer mal? Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui com calma. Essa aqui foi uma sugestão, uma pessoa inscrita aqui no canal que gosta muito de pimenta. E nós vamos tentar dizer o que a ciência já sabe sobre os efeitos da pimenta no nosso corpo. Eu sou o Dr. André Bastos, médico nefrologista, e aqui no canal RenTube a gente fala de saúde de um jeito simples, direto e sem exageros. A pimenta ela pode ter muitos benefícios, mas também, como tudo na vida, exige alguns cuidados, principalmente para quem já tem algum problema de saúde. A pimenta ela tem muitos compostos interessantes, como a capsaicina nas pimentas vermelhas e a piperina presente na pimenta do reino. Essas substâncias, gente, elas podem ajudar a melhorar a circulação cerebral, inclusive, alguns estudos mostrando que há um pouco de melhora da memória em pessoas que têm o hábito de consumir pimenta. Tá? Pode melhorar também o humor, aquelas pessoas que têm uma tendência a ter um comportamento mais ranzinza, um comportamento de depressão. Tá? E alguns estudos mostrando até que a pimenta pode melhorar dores articulares, embora são estudos iniciais com um pequeno número de pessoas. E um efeito que muita gente sabe é o efeito termogênico que a pimenta tem, acelerando um pouco o metabolismo. E é por isso que muita gente associa a pimenta com emagrecimento. Mas, gente, sozinha, obviamente, a pimenta não vai fazer milagre. Tá? Outro ponto interessante é que a pimenta ela pode melhorar a digestão, favorecendo a absorção de algumas vitaminas, e ela tem também ação antioxidante e anti-inflamatória leve. E outra coisa curiosa é que ela pode estimular a liberação de endorfinas, são aquelas substâncias que dão a sensação de bem-estar. Por isso que alguns estudos mostram que a pimenta, quando consumida numa quantidade segura e diária, ela pode melhorar alguns casos de depressão, tá? Embora os estudos também são muito iniciais. Agora, pessoal, como tudo na vida, o excesso não faz bem. A pimenta é um alimento funcional, mas comer pimenta em grande quantidade todo dia, ela pode trazer malefícios. Tem algumas situações também em que é ideal evitar ou reduzir o consumo. Então, consumir em excesso pode fazer mal. E em algumas populações que têm alguns problemas de saúde, o consumo de pimenta também pode trazer alguns malefícios. Então, veja, quem tem doenças respiratórias, como asma, bronquite, né, BPOC, essas pessoas podem sentir mais desconforto, porque a pimenta pode induzir um broncoespasmo, um espasmo dos brônquios e fazer com que essas pessoas piorem a falta de ar. Quem sofre com alergias, rinite, dermatite atópica, também pode perceber um pouco de piora dessas doenças com o uso excessivo. Não estou falando aqui uso esporádico, em pequenas quantidades, para dar um toque especial, né, no tempero dos alimentos, mas é o uso de quantidades mais elevadas, diariamente e por períodos prolongados. Quer ver outra coisa interessante? A pimenta, por si só, ela não causa gastrite, úlcera gástrica, tá? Mas em quem já tem gastrite, quem já tem refluxo, quem já tem úlcera, pode sentir mais queimação, mais dor, e a úlcera pode aumentar, mas nunca provocar o surgimento dessa úlcera, tá? Muita gente já sentiu aquela tal ardência também a evacuar, né? Isso acontece por quê? Porque a pimenta acidifica as fezes. Ela não causa hemorroidas, mas se você já tem fissuras, inflamações ou hemorroidas na região retal ou anal, você pode sentir mais dor na evacuação, porque as fezes ficam mais ácidas. E essa acidez numa mucosa retal ou anal já comprometida pode provocar diversos sintomas, como dor, como ardência no momento da defecação. Então, nessa população, deve-se consumir pimenta de uma forma muito limitada para que esses sintomas não piorem. Outra coisa, em pessoas gestantes, né, nas mulheres gestantes, principalmente nos primeiros meses, o excesso de pimenta pode aumentar o risco de sangramento, certo? Então, eu nunca recomendo minhas pacientes que estão gestantes, né, consumir pimenta. Na amamentação também pode mudar o sabor do leite materno. Não é que o leite, né, uma pessoa perguntou uma certa vez se o leite sai apimentado, né? Mas não sai apimentado, mas muda o gosto, certo? Por conta daqueles compostos que eu falei aqui no início. Então é bom evitar também na amamentação. E um detalhe importante
é que se sua pressão estiver muito alta, descontrolada, o consumo exagerado da pimenta também pode ser um fator de alerta, fazendo com que a pressão seja de mais difícil controle. Não naquelas pessoas que já usam o seu remédio, está com a pressão controlada, mas naquelas que estão em vias de controlar a sua pressão arterial. Então, como consumir a pimenta de forma segura? Prefira a pimenta fresca, sem conservantes. Tá? Os molhos prontos, além de perderem parte das propriedades, costumam vir com sódio e muito aditivo. Tá? E se você exagerar, não aguentar ardência, o que é que você tem que fazer? As pessoas pensam logo em beber água, né? Evite a água, porque ela espalha ainda mais a capsaicina, que é o que dá aquele gosto picante. O ideal é tomar algo assim gorduroso, como leite, iogurte, tá? Às vezes um pedaço de pão com requeijão, isso é importante. A caseína do leite, ela costuma neutralizar bem o efeito da pimenta, tá? Aliás, eu precisei fazer isso com meu filho em uma viagem e funcionou muito bem. Tinha uma pimenta num restaurante que a gente foi, pimenta muito forte, muito ardida mesmo. Sem querer, né, ele tinha 1 ano, um pouquinho, ele colocou a mão nessa pimenta e colocou na boca. Isso ficou vermelho, ficou muito vermelho na hora. E a gente procurou rápido, ele ainda mamava, né? E aí a mãe colocou no peito, né, o leite, como eu disse para vocês, a caseína, a gordura do leite, ela acaba neutralizando um pouco, não é de imediato, mas neutraliza um pouco o efeito da pimenta. Portanto, um antídoto, ou seja, aquilo que neutraliza a pimenta, mais indicados são leite, açúcar também ajuda um pouco, e a água é bom evitar porque ela acaba espalhando, né, a capsaicina na boca e tende a ficar mais forte, né, aquela sensação de ardência. Em resumo, a pimenta então ela pode sim fazer parte de uma alimentação saudável, tem efeitos interessantes, traz sabor e até benefícios para a saúde, desde que usada com moderação. Se você conhece alguém que ama a pimenta, aqui na Bahia as pessoas costumam comer com muita pimenta, né? Então encaminha para essas pessoas. Se tem alguém que tem dúvidas sobre o consumo, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, que é a única forma de o YouTube entregar mais esse vídeo, mais esse conteúdo para mais pessoas, tá? E se você não se inscreveu no canal aqui no YouTube, se inscreve, comenta aqui abaixo se você tiver alguma dúvida, fala qual a sua pimenta favorita e se tiver alguma dúvida, deixe os comentários que a gente responde assim que possível, tá bom? Se vê no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.